Olá, gente querida do YouTube, do Facebook, amigos, né? E também meus inscritos no YouTube e também quem me segue na página Zé, vírgula, né? Zé, vírgula, Sombra que Fala no Facebook. O meu canal é Zezão Professor Malaca no YouTube. Peço a gentileza das pessoas que vierem a me ver e gostar, que não são inscritos ainda, que se inscrevam no meu canal e me sigam na minha página também. Então, gente, hoje eu venho contar uma história sobre um país no mundo de Nárnia, né? E esse país ele se chamava República das Bananas. Então eu vou começar a contar essa história. Possivelmente o vídeo vai ser um pouco longo, ou se eu ver se ficar muito longo, eu vou dividir ele em duas partes. Tá certo, gente? Então eu vou começar contando a história desse país chamado República das Bananas. Então era uma época esplendorosa que aquele povo vivia dentro daquela república, né? Todo mundo vivia feliz, trabalhando, passando dificuldade, lutando, porque era muito difícil naquela época. E como também tinha as pessoas que transgrediam as leis também dessa república, certo? É, e assim o país era um país, né? A república era um país, ia vivendo aquela vida e tinha muitas perspectivas de se tornar um país importante, rico, com o seu povo também da mesma forma, enriquecido da maneira de cada um, mas com toda a liberdade e direito de poder protestar, de falar, era liberto, mesmo quando houve uma revolução lá de certo ano, tornou-se um regime militar, mas do qual de militar tinha pouco, né? Onde houve muitas censuras, porque as coisas estavam se degringolando e indo para um lado errado, então foi imposto a censura. Mas enfim, o povo era liberto, fazia o que queria, continuaram trabalhando, e o país se desenvolveu nesse período, e daí veio, os militares entregaram de novo para o povo a política e foi feito, inclusive foi feito até plebiscito, se queria governar, era com presidencialismo, né, parlamentarismo, então o povo escolheu presidencialismo, que era já tradicional naquela república. E tudo corria bem, quando tava muita inflação, houve governo que chegou lá e resolveu esse problema da inflação que existia dentro daquela república e começava a se criar ali uma forte oposição do povo de uma determinada pessoa, então começou-se muitas greves, muitos confrontos, isso já ainda no regime militarizado, e depois continuou a mesma narrativa dessas pessoas que ainda naquela época eram poucas pessoas, mas isso foi sendo conversado e greve e muita narrativa
que tinha muita gente passando fome, que isso, que aquilo. Realmente tinha nesse país. Muita gente passava fome, era suprimida por um sistema de governo há muito tempo implantada nesse país, na década de 1800 e pouco, 1900, e isso foi perpetuando, e daí começou a existir os coronéis, e que suprimiam e escravizavam as populações ao redor das suas propriedades grandiosas, né? E aquele povo passava fome, era dominado, né? Doutrinado a sofrer, né? E houve revoltas, mas sempre era isso era interrompido por pela lei, né? Pela justiça. E esse povo continuava da mesma forma e eles foram continuando. Esses coronéis morreram, mas ficaram os herdeiros e continuaram sempre, principalmente na região norte desse país, a República das Bananas, e que continuam, só para lembrar que até hoje ainda tem muito, muito mesmo. Então se tornou nesse país que era um país maravilhoso, existe essa parte do norte que se tornou sempre dependente desses coronéis que vestiram uma outro, outro, na verdade, eles modificaram a maneira de se comportar, porque tudo, em qualquer país do mundo, vem a evolução e todos começam a mudar também as suas configurações. E daí isso veio afetando o meio político e já era afetado antes dentro do país das bananas, da República das Bananas. Né? Então, a hora que chegou um determinado momento, essa, essa ala que se dizia que era a salvadora da República das Bananas, conseguiram assumir o governo. Aí a coisa começou a desandar, né? Desandar e tomar outras formas de governo, né? Que naquele primeiro momento, desculpa, naquele primeiro momento o país começou a andar, os seus governantes eram todos travestidos de ovelha e começou realmente a ter um certo progresso, porque eles tinham que, num primeiro governo desse, para se perpetuar depois, precisava de mostrar que eles eram realmente o que eles falavam. Era tudo engodo, na verdade. Né? Para começar esse primeiro mandato dessa pessoa que se dizia o salvador dos pobres, dos oprimidos, ele fez um bom governo graças ao governo anterior que tinha eliminado a inflação dentro desse país. Eliminou. Chegaram, pegaram a casa funcionando e tudo dando certo. E eles se aproveitaram disso. Né? E foi se seguindo. Passou o primeiro mandato daquele presidente e o povo gostou muito. Era muito bom. No segundo mandato, aí eles não precisavam mais de mostrar tanta benfeitoria, aí eles estavam já começando a se corromper
ou a intenção já era essa mesmo. No segundo mandato em diante, dessas pessoas bandidas, nefastas, começaram a mostrar ao que vieram ao governo e começou-se um aparelhamento dentro do escalão maior de um país, né? Que onde se regia as leis toda pelo, na época era o Supremo também, Senado e deputados federais e mais o presidente. Então ali foi aparelhado e houve muita corrupção, toda escancarada na cara do povo, e o povo oprimido que estava já começando a sofrer as consequências daquela coisa ruim que estava acontecendo no país. Uma parte da população mais conservadora não aceitava isso, né? Mas existia uma parte da população que já não via assim e se beneficiava até, uma grande maioria, daquele governo nefasto que estava começando a aparecer e mostrar a que veio a dominar aquele país, certo? Então daí começou a surgir vários escândalos, grandiosos mesmo, né, em que muitas milhares de pessoas estavam envolvidas naquilo, que mancomunavam com aqueles criminosos que estavam lá para roubar nossa não, mas a ideologia de honestidade, de preceitos que o povo vive, né? Regra, limite, religiosidade e tudo. Isso foi começando a ser destruído, violado, até sendo repetitivo, violentamente violado, né? E o povo foi convivendo com isso e eles começaram a ir dar liberdade para nossos jovens e nas escolas, nossos jovens, eu falei, né? Não era para ter falado, mas agora já falei. Mas ainda continuo com o país de Nárnia e a República das Bananas. É, errei, porque eu não queria falar, mas tá tudo bem. Então daí ali começou a doutrinação em cima dos nossos jovens nas escolas, né? Agora eu vou desviar já para o país de Nárnia mesmo, a República das Bananas. Então, o aparelhamento era tão grande que não tinha como aquela ala política ou o povo de Nárnia, lá daquele país das bananas, de, de, de protestar, de achar que aquilo não estava certo, né? E aí, cada momento, eles soltavam uma coisa que isso agradava as pessoas já que tinham uma certa promiscuidade nos seus pensamentos, no seu jeito de viver, como também atraía conservadores para as mesmas promiscuidade, que era o sexo explícito e tantas outras coisas, né? Liberdade de não sei o que e tal, e coisa, e foi inventando tanta coisa. E isso foi agradando a essas pessoas e destruindo as famílias, né? E todo a religiosidade, né? Eles atacaram principalmente nesses dois, dois, duas coisas que a gente pensa e esse povo lá também vivia dessa forma, né? Sempre com regra, limite, respeitoso,
Uma coisa que eu esqueci também era que o patriotismo também foi esquecido e combatido por esse governo que vinha causando todo esse mal e continuaram fazendo, né? Já como estava todo aparelhado, elegia-se deputados corruptos, senador, mesma coisa, né? Enfim, estava em todo o escalão daquele governo onde veio começar uma destruição do país das bananas, certo? E isso foi se perpetuando até. Quando então, de repente, não se sabe como, houve uma ala da justiça que chegou a condenar esse presidente, que era corrupto também e ladrão, e conseguiram prender aquele larápio, que era o presidente do país da banana. Ele preso, ele ficou já numa mordomia, porque aquilo foi feito para acontecer daquele jeito, porque era aparelhado o Estado. Então eles não forçaram a barra de mandar ele para um presídio ou para outro lugar. Ele ficou preso na polícia mais importante desse país. Ficou 1 ano e pouco preso. E quando a Suprema Corte daquele país viu a possibilidade de mandar desse país. Então, mas eu vou voltar um pouquinho. Quando veio, após a prisão desse ser, houve uma eleição presidencial no qual surgiu um candidato que não era esperado pelo sistema, e de repente esse candidato foi crescendo tanto porque ainda existia as pessoas de bem dentro daquele país, e quando foram às urnas, a surpresa foi que ele foi eleito. Com tudo o aparelhamento que existia, eles não esperavam essa vitória desse presidente, né, que começou o governo dele. No primeiro momento do governo dele já começou as restrições contra aquele governo, que tinha tudo para ser muito bom, e devolver a moral, a ética, tudo que era bom para aquele povo, daquele país, né? Progresso, né? As liberdades, né? E também combatia forte a corrupção. Foi quando todo a ratazana daquele país começaram a sentir o que estava acontecendo e se voltaram todas contra ele, porque o sistema estava armado, principalmente com a autorização do Supremo daquele país. E esse governo trabalhou incansavelmente quando houve um sério problema no mundo, né? E ele sempre criticado e cerceado de exercer o seu poder de presidente, mas ele conseguiu deixar o seu legado. E veio novas eleições, e daí que começa a coisa a ficar esquisita,
nesse país. O ex-presidente que estava preso, que não iria sair da cadeia, foi libertado e tirado todos os processos de cima dele, porque o CEP dele, ele não poderia ter sido julgado em um determinado lugar, e sim em outro lugar. E também prescreveu outros crimes dessas pessoas, tudo isso já pelo aparelhamento do Estado que havia. Inocentaram esse homem. Eu acredito nessa história que o Supremo já se achava dona do poder. Não era mais presidente que mandava no país. E sim o Supremo deles. Aí eles se sentiam tão fortes porque dentro do Senado e dentro da Câmara de Deputados lá da República das Bananas existia dezenas no Senado que deviam para a Justiça, portanto estava na mão do Supremo, e deputados centenas de gente que devia, infelizmente, que o nosso povo, o povo do País das Bananas, elegeram. E continuaram elegendo. Isso que é o pior. Então, eles estavam com tudo na mão, esse poder, né? E quando veio a ideia genial de soltar aquele presidente ladrão, nefasto, corrupto, né, que tinha feito toda essa armação dentro do país de Nárnia, lá do mundo de Nárnia, né? Fizeram o quê? Fizeram um conchavo com políticos e foram nesse ex-presidente, até que atualmente ele voltou a ser presidente no país das bananas. E fizeram lá a sua combinação e soltaram ele, como eu disse, deixaram ele livre e que ele não poderia ter sido julgado em determinado lugar por causa do CEP. Olha a imaginação dessas pessoas. Por causa do CEP. Esse presidente tinha sido condenado em 3 instâncias. Pois eles passaram por cima e, no caso, o Supremo deu liberdade a esse homem com uma condição. Ele não ia governar. Ele podia passear com a esposa nova que ele tinha, né, que ficou visitando ele na cela por mais de um ano. Né? Ele tinha toda a liberdade para falar com a imprensa, para fazer o que ele quisesse. Né? Ele estava num 5 estrelas daquela principal polícia do país deles. Só que você vai governar, mas sob nossas regras, nossa batuta. Você vai ter mais oportunidades, você pode viajar o mundo inteiro, passear e fingir que está fazendo alguma coisa. E assim foi feito, né? Conseguiram tirar o ex-presidente e torná-lo inelegível, mas não poderia ser mais votado, e colocaram de volta aquela pessoa que estava presa, porque eles tinham que apresentar alguma oposição com uma pessoa populista, porque infelizmente ele tinha um grau de populismo muito grande. Seria aí
em torno quase da metade do país lá das bananas. Para daí esconder a maldade que ia ser feito na possível foi a recandidatura do presidente que estava no poder, repito, cerceado de fazer qualquer coisa porque esse Supremo tudo era não podia. E naquela pandemia que existiu, a responsabilidade caiu sobre os governadores dos estados daquele país e prefeito. Eles deviam decidir e não o presidente da República. Veio a eleição, eles tinham um álibi que era aquele presidente que eles poderiam dizer que ele foi eleito porque ele foi bom, foi isso, foi aquilo, e eles tinham como apresentar. Né? O povo todo votou nesse presidente? Não. Naquele momento, o país, a República da Banana, entre aspas, ficou dividido, coisa que causou muita dúvida e muitas pessoas que estão até condenadas, talvez até presas, porque duvidou do mecanismo que era usado para onde ia votar, e então não teve como você auditar aquilo. E no fim a farsa estava pronta, né? Porque eles não podiam apresentar um candidato abaixo desse líder. E as coisas aconteceram da forma que eles queriam. Né? E vida que seguiu, naquele momento, lá em Nárnia, no mundo Nárnio, né? E então estava esquecendo de dizer também para vocês que criou-se também um quarto poder, que é a imprensa marrom, dentro de um país das bananas, no qual só não mostrava tudo que era preciso para o povo, notícias falsas, né, mentiras a toda hora, e deixaram de mostrar muita coisa que acontece que acontecia no mundo, né? Então a desinformação naquele país era escancarada, né? E continuou. E aí então o Supremo daquele país começou a governar o país, né? Começou a prender pessoas, também políticos, jornalistas que não compactuavam com aquilo que estava acontecendo. E assim começou um bando de infame e acelerados a governar o país deles. Infelizmente, era a derrocada final desse país. E essas pessoas sempre travestidas de ovelhas, mas eram lobos, né? Fingindo que era ovelha, né? Mostrava-se como ovelha, né? E daí onde foi, hoje é vista, é lá que é a República de Exceção, né? Onde existe um tribunal de exceção, no qual eles procuram prender, julgar, estragar com a reputação
de muitas pessoas que são conservadoras e querem o bem do país. Né? Inventaram tanta coisa naquele país que ficou difícil de você, até você lendo uma história dessa, você vê como que isso vai acabar, o que está acontecendo. Você não tem mais liberdade. Aquele povo não tinha mais liberdade. Foi cerceado de toda a liberdade. Principalmente para aquele povo conservador. O outro lado pode fazer o que quer, que eles não fazem nada, né? Eles fazem vista grossa e está tudo bem. E o país das bananas continua sendo banana mesmo, que é Nárnia, esse país. Infelizmente, né? Que foi. Hoje nós vemos aí na história como ela termina, né? Que lá nesse país ficou mandando naquele aparelhamento que houve, que é muito grande hoje, ficou só criminoso, malvado, gente perversa, né? Inclusive você pode chamar até de cangaceiro, porque também tem, né? Acelerados, pistoleiro, tudo ficou impregnado nesse governo de Nárnia, do mundo Nárnia, né? E a vida segue e a perseguição política continuou naquele país em cima daquele ex-presidente que era a salvação que o povo queria. E hoje a mídia lá do País das Bananas ataca ele incessavelmente. O Supremo, mesma coisa. O presidente, mesma coisa. Deputados, senadores que são corruptos, que fazem parte desse poder supremo que está hoje, porque se eles não fizerem, eles vão presos, né? Já acontece alguma coisa para ele. E o povo também sendo perseguido da forma que está. E tudo que colocam na mídia é tudo mentiroso. Olha só que tipo de país é esse país das bananas do mundo de Nárnia, né? E o Supremo, onde existe 11 ministros, infelizmente nem o presidente deles manda dentro do Supremo. Quem manda é apenas um ministro que está com o poder na mão e com certeza alguma coisa tem por trás de tudo aquilo, né? Eu estou falando aqui de Nárnia, que faz com que todos os outros ministros assinem embaixo toda a decisão que esse ser humano toma. Coisa escabrosa, coisa que deixa a gente, assim, se você for ver, você fica magoado, fica sentido, aborrecido de ver aquela história. Eu esperava que isso não acontecesse no Brasil, sinceramente. Eu tinha, sempre que eu já dizia, saindo fora da história do País das Bananas, mas aqui no nosso Supremo Tribunal Federal, eu tenho uma ministra, a dona Carmen Lúcia, que para mim era um ídolo meu quando ela entrou no Supremo Tribunal. Tinha outros, né, que já se aposentou, mas
falo sinceramente, sem querer ofender o nosso Supremo Tribunal Federal, mas tem alguma coisa errada. Eu sinto que tem. Eu sou brasileiro, mas sinto que tem. E daí eu, fazendo um paralelo da história que eu estava contando com o nosso Brasil de hoje, eu vejo acontecer para nós também. Está acontecendo. Nós não estamos sentindo, nós estamos atados, amarrados, como diz o caipira, peiado. Não podemos falar nada mais, né? Só podemos falar o que eles acham que é certo falar. Está errado. Infelizmente, eu vou falar a verdade, eu sinto vergonha do nosso exército brasileiro, que fez toda aquela armação, toda aquela arapuca que foi inventada no dia 8. Não foi o povo patriota ou conservador que fez aquilo, não. Talvez algum foi instigado por aquela massa que foi colocada lá para fazer aquilo, mas o nosso exército brasileiro prendeu gente que estava na frente do quartel dele, mentindo, que ia levar eles para um outro lugar, e levaram para um campo de concentração, onde foram muitos deles já julgados e pegaram 17 anos de prisão. E hoje os ministros estão julgando ainda, alguns, outros fizeram um acordo e estão com tornozeleira eletrônica, que é uma vergonha, que causa uma vergonha, um certo constrangimento nas pessoas. Porque na verdade ele fez aquele acordo para não ficar preso. Mas ele não devia nada. E ninguém está olhando muito para isso porque não pode. Nem advogado se comunicar, nem nada, não pode nada. Acabou a liberdade. E aquelas pessoas foram usadas para esse, entre aspas, o golpe. Que golpe, né? Que golpe. Esse é o golpe mais vergonhoso que tem na face da terra. Mais vergonhoso. Porque ninguém tinha uma arma. Ninguém tinha nada lá. Teve lá aquelas umas que depredaram, fizeram isso, que merecem ser preso, sim. Eu concordo. Porque você pode fazer protesto, mas não precisa quebrar o do vizinho, a casa do vizinho. Você pode protestar e fazer o que você quiser. Mas você tem que arcar com as consequências. Você errou. Mas aquelas pessoas que estavam de bem lá, com Bíblia na mão, já fazia muitos dias, eles estavam pedindo uma melhora no governo. As pessoas estavam pedindo isso. Né? É proibido pela Constituição? Não. Mas vocês estão mudando toda a Constituição? Podia fazer outra. Colocar as ideias de vocês, o Supremo vai aprovar tudo. Né? Porque é só um que manda lá e dá as cartas. É isso aí. Fica aqui, então o Exército Brasileiro, para mim, eu era militar, sempre fui. Eu adorava o meu Exército Brasileiro, mas hoje eu tenho vergonha do Exército. E o Supremo Tribunal também está me devendo uma explicação. Para que tudo isso? Nós não estamos num país democrático? Os poderes não têm que ser harmônicos? Mas não a força. Não é a força. Porque vocês têm aí vários senadores, vários deputados, tudo com negócio na rifa, daí vocês agem dessa forma. Mas esse círculo, ele ainda não fechou. Ainda vai longe ainda, né? Então esse país lá que eu estava dizendo, gente,
tinha tudo para ser um grande país, uma superpotência. E hoje o país, a República das Bananas, se tornou uma coisa mais insignificante diante do mundo democrático, né? E onde ele só o governo do que existe hoje lá em Nárnia, no país lá da República das Bananas, onde ele só tem acesso a ditadores corruptos, ladrão, comunista, socialista, é onde ele tem acesso. Mas no mundo que quer liberdade em todos os sentidos, que respeita as leis, não. Aqui prende inocente no nosso país, né? E lá também. Eles prendem inocente e soltam corrupto e bandido. É assim, é a inversão de valor que existe lá dentro. E no nosso país está acontecendo isso também. E lá fica o Supremo tentando, procurando chifre em cabeça de cavalo para prender o ex-presidente. Só que eles sabem que cada coisa que eles estão fazendo, eles só tá fazendo ele crescer mais, porque é tão escancarado a, a coisa errada que o povo está ficando revoltado. O próprio companheiro deles estão voltando para o lado do ex-presidente, lá no País das Bananas. Então, e agora lá também querem prender também o ex-presidente por motivos. Qualquer coisa é motivo para prender ele. E tem um lado que fica aplaudindo, né? Infelizmente é assim lá. E também no nosso país está assim, né? Infelizmente é isso daí. Então, mas aí eu vou te dizer que, na minha opinião, a República das Bananas vai terminar mal. Vai terminar mal. Não tem como você dirigir um país enorme como é a República das Bananas, né? E isso dá certo. Não vai dar. Eu tenho 70 anos e eu, graças a Deus, eu tenho inteligência para pensar e ver o que é errado, o que é certo, e estou vendo que não é porque eu sou conservador, não. Eu poderia ser de esquerda, mas eu tenho a minha cabeça, eu não sou doutrinado. Eu não sou doutrinado. Eu nunca ganhei nada de presidente nenhum, na verdade. E nem praticamente de prefeito nenhum também, nunca. Eu nunca tive muita coisa mesmo, né? Então, mas eu não dependo disso aí, não dependo, né? Sou aposentado aí com um salarinho mínimo. Eu vivo sozinho, meus filhos já estão criados e tá bom para mim. Mas ninguém me doutrinou. Até hoje não. Agora, decepcionado eu fiquei com o nosso exército brasileiro e estou ainda querendo acreditar no nosso Supremo Tribunal, que isso vai virar, vai modificar o pensamento dessas pessoas lá. Eu tenho essa esperança ainda, né? Porque lá tá, as pessoas que estão lá, eles são inteligentes, né? Eles são diferenciados de mim e de tantos outros brasileiros. Como lá também no país das bananas. A esperança nossa é essa, que mude, né?
Se tem que prender o. Prendam logo. Vocês inventam as desculpas de vocês e prendam. Acabou, daí o Brasil volta ao normal. Como deve voltar lá também essa República das Bananas. E é vida que segue. O povo quer sossego, quer paz, quer tranquilidade, quer ter liberdade. Agora, quem é bandido vai continuar bandido, né? Não precisa de lei, de segurança. É isso que precisa. Gente, eu vou parar por aqui hoje. Eu tinha muita coisa para falar. Infelizmente a gente tem que estar falando por tipo metáfora, por história, traçando uma ideia paralela ao que está acontecendo aqui no nosso país. Mas infelizmente é assim. Mas eu tenho certeza, fé em Deus, que as coisas vão mudar. Vão mudar para melhor, né? Porque nós temos ótimas pessoas ainda no Supremo, temos ótimos deputados, temos senadores também. Então a verdade sempre vai prevalecer e as pessoas vão cair na real. Que isso vai acontecer porque o povo, o povo já está vendo faz tempo, né? A não ser que vocês arrumem um artifício muito grande para tirar um dos próximos presidentes aí conservador. Mas do contrário, mas você sabe que tudo que é mentira vem à tona, né? E isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Aquele que viver, verá. Gente, forte abraço, beijo no coração. Hoje o meu vídeo vai ser esse, tanto pro YouTube como pro Facebook. Amanhã eu estou numa. Eu vou ter que sair, vou para Campo Largo, tem uma consulta muito importante amanhã lá. E daí lá vai ser tomada umas decisões de algum procedimento cirúrgico, enfim. E daí amanhã eu não devo gravar vídeo, mas quando, se Deus me permitir, porém, quando for na terça-feira, quarta-feira, eu volto com mais alguma história, algum buchicho aí, tá bom, gente? Forte abraço, beijo no coração e não se esqueça, gente, se inscrevam no meu canal no YouTube, Zezão Professor Malaca, né? E também na minha página no Facebook, que é Zé, a sombra que fala. Beleza, meus amigos?